Já parou para imaginar o peso eterno de um adeus sussurrado à beira da eternidade? Aqueles instantes em que um ente querido, com o coração ainda batendo neste mundo, estende a mão para nós, carregando não só palavras de afeto, mas segredos divinos que ecoam do céu? Santa Teresa de Ávila, essa mestra da alma que tanto nos ensina a orar no interior do castelo da fé, deixou-nos um tesouro escondido. 10 fenômenos sobrenaturais que se desdobram precisamente nesses momentos de partida. São sinais da misericórdia de Deus, tecidos na tapeçaria da morte, que revelam o abraço invisível entre o céu e a terra. Muitos, sem saber, deixam esses tesouros escaparem como brisa passageira, perdendo a oportunidade de acolher a graça que prepara o coração para o que virá depois. Vamos mergulhar juntos nessa sabedoria carmelita como quem caminha por um jardim místico sob a luz suave do entardecer. No ano de 1582, quando Santa Teresa já sentia os passos da própria jornada final se aproximando, apenas 3 meses antes de entregar sua alma ao Senhor, ela concluiu um manuscrito precioso, guardado por décadas nos arquivos do Carmelo de Alba de Tormes. Não era um livro para os olhares curiosos da época. Era um diário da alma, colhido de visões e experiências que ela, com humildade santa, julgava frágeis demais para o mundo. Ali, em páginas tocadas pela mão trêmula de quem via o além, ela dedicou um capítulo breve, mas de profundidade abissal, intitulado Sobre as sinais que precedem a partida da alma e que Deus concede como misericórdia final. Por mais de 40 anos, Santa Teresa velou junto a leitos de morte em conventos espanhóis do século XVI, em hospitais humildes e lares familiares. Ela, que acompanhou o adeus de seu próprio pai, de irmãs na fé e de amigos devotos, observou com olhos de mística e coração de pastora esses 10 fenômenos que surgem quando uma alma em graça santificante se despede conscientemente. Não se trata de enigmas poéticos ou sonhos febris, mas de realidades palpáveis, repetidas ao longo dos séculos em almas reconciliadas com o Criador. Gestos sutis que falam de luz eterna, vozes que carregam ecos do paraíso, olhares que penetram o véu do mistério. São como as estrelas que se acendem no crepúsculo, guiando o peregrino para casa. Mas ai de nós, quantas famílias, em meio à dor e à pressa, confundem esses sinais com delírios da doença ou meras coincidências? Santa Teresa nos adverte com ternura materna. Ao ignorá-los, perdemos o maior dom que esse ser amado nos oferece. Não um simples até logo, mas uma transmissão de verdades celestiais, consolos divinos e advertências que brotam de uma lucidez concedida pelo Espírito Santo. É um umbral entre os mundos se abrindo, onde o moribundo, tocado pela graça, nos entrega instruções para a vida que resta, como um peregrino que, antes de cruzar o Jordão, acena com as bênçãos de Deus. Essa percepção não veio do nada para ela, foi forjada em noites de oração e em horas ao lado dos que partiam, anotando cada detalhe com a precisão de uma doutora da Igreja. Sempre que o falecido vivia em estado de graça ou encontrava a paz final nos sacramentos, esses 10 sinais se manifestavam, invisíveis ao olhar distraído, mas radiantes para quem busca com fé. Podem ser um suspiro breve, um toque leve na mão, uma palavra que parece comum, mas pulsa com o fogo do Espírito. Sem discernimento, eles passam como névoa matinal, deixando-nos com o vazio de algo sagrado não capturado. E ao soar o último suspiro, o coração fica ferido, ansiando pelo que se perdeu. Por séculos, esse saber permaneceu como joia velada nas comunidades carmelitas e entre guias espirituais abençoados com os escritos privados da santa.
Hoje, em um tempo onde a morte é encoberta por telas frias e medos que nos afastam do mistério, essa luz se torna urgente como nunca. Reflita. Quantas almas partem diariamente cercadas de entes queridos cujos olhos se perdem em máquinas impessoais em vez de se fixarem no rosto sereno do que se vai? Quantas graças eternas se dissipam porque não elevamos o olhar para o divino que se revela ali? E aqui, permitam-me partilhar uma reflexão adicional, inspirada na mesma misericórdia que Santa Teresa contemplava. Assim como na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o pão vivo e o vinho transubstanciado, convidando-nos a adorar o corpo e o sangue de Cristo em silêncio reverente, o momento da partida do justo eleva a alma ante o altar eterno. É uma elevação da existência humana, onde o véu se adelgaça e Deus nos mostra, em flashes de graça, a união mística entre o sofrimento e a glória. Nessa hora, o moribundo se torna como a hóstia erguida, oferta santa, ponte para o céu, chamando-nos a uma adoração profunda que transforma nossa própria jornada terrena em Eucaristia viva. Se o seu coração arde com desejo de acolher essas verdades quando o chamado vier para você ou seus amados, ore comigo. Concede-me discernimento, Senhor. Não pare agora. Permita que essa meditação floresça em sua alma, preparando-a para as despedidas que hão de vir. Demonstre sua sede pela graça infinita de Deus com um like e inscreva-se se anseia que seus entes queridos sejam envoltos nessa misericórdia final. Pois, no fim, o que nos resta é viver como quem já entrevê o eterno. Imagine por um instante aqueles instantes finais da vida, quando o burburinho de máquinas impiedosas e diálogos vazios sufocam o sussurro da alma. Quantos entes queridos partem assim, envoltos em um vazio que rouba o sagrado? E você, já parou para refletir? O que aconteceria se, no leito de morte de alguém próximo, uma luz divina iluminasse velhas feridas, convidando à reconciliação profunda? É exatamente isso que Santa Teresa de Ávila nos revela em seus escritos profundos, transformando o inevitável adeus em uma ponte para o eterno. Santa Teresa, com sua sabedoria iluminada pela graça, via a morte não como um fim sombrio, mas como o portal supremo da existência humana, onde Deus, em sua misericórdia infinita, pode conceder a um coração o dom precioso de se despedir com plena consciência. Esse é um presente celestial, não só para quem está partindo, mas para todos os que permanecem, tecendo laços de amor que transcendem o tempo. Ao mergulharmos nessa jornada espiritual guiada pela Santa, você descobrirá as 10 sinais que ela tão meticulosamente registrou, aprendendo a identificá-los com olhos de fé. Entenderá o porquê de sua aparição e, acima de tudo, se preparará para abraçar esses momentos em sua própria vida ou na de seus amados, vivenciando-os não na cegueira do mundo, mas na luz plena que eles merecem. Como a Santa insiste em seu manuscrito, quem desvenda esses sinais perde o medo da morte, tanto a própria quanto a alheia, trocando o pavor pela esperança serena da eternidade. Vamos começar pela primeira dessas maravilhas, um sinal de tal força que Santa Teresa o presenciou mais de uma vez com o coração transbordando de lágrimas comovidas. O perdão inesperado. É aquele instante em que o agonizante, sem qualquer incitação externa, irrompe em uma súplica por misericórdia por culpas antigas, dadas como esquecidas, ou estende o perdão a mágoas carregadas por anos, talvez décadas inteiras. Não se trata de um gesto forçado pelo drama do momento, nem de um desabafo provocado por conselhos familiares ou terapias passageiras. Brota, sim, como um rio puro do íntimo da alma, impulsionado por uma urgência divina que ilumina abruptamente as cicatrizes ocultas, compelindo o espírito a purificá-las antes do voo para o céu. Por que isso ocorre? Santa Teresa nos ensina, com a profundidade de sua experiência mística, que ao se aproximar do limiar da eternidade, a alma ganha uma visão sobrenatural, um clarão de verdade que desnuda as ilusões da vida terrena.
Aquelas ofensas que pareciam justificadas, os rancores que nos pareciam direitos, as barreiras erguidas pelo orgulho, tudo se revela como correntes pesadas, amarras que obstruem o acesso ao abraço de Deus. Nessa hora, o coração, tocado pela graça, anseia pela liberdade, soltando o que prendia para se elevar puro ao Criador. Permita-me compartilhar, com o afeto de quem medita essas verdades há séculos, um episódio que a santa narra com ternura pastoral. Em um convento de seu tempo, na Espanha do século XVI, uma freira carregava há 15 anos uma frieza sutil para com outra irmã. Não houve brigas abertas, palavras cortantes ou escândalos, mas uma distância fria que todos percebiam como uma sombra no lar comum. Quando a doença a prostrou gravemente, ela passou dias em silêncio recolhido, aceitando os cuidados das companheiras sem mais do que murmúrios essenciais. Contudo, 3 horas antes de entregar o espírito, em um quarto onde só a priora velava, a moribunda despertou com uma clareza celestial nos olhos e suplicou que chamassem aquela irmã distante. Ao chegar, a agonizante segurou suas mãos com delicadeza e, com voz firme e serena, declarou: "Perdona-me pelos 15 anos que roubei de ti no meu coração. Não foste tu quem me feriu, mas eu, com minha soberba, que ergui um muro. Peço-te perdão e suplico que rezes por mim." A outra, inundada de lágrimas, protestou que nada havia a perdoar, mas a freira insistiu com uma doçura que tocava o divino. "Ah, sim! Há orações que te neguei, sorrisos que te poupei, caridade que te recusei. Perdona-me." Após receber esse bálsamo, fechou os olhos em uma paz angélica, como descreve Teresa, um vislumbre do paraíso que aquecia todos os presentes. Esse padrão, caro ouvinte, ecoa como um hino à misericórdia divina em tantos relatos da santa. Pais que no leito final imploram perdão a filhos por rigores de outrora, cônjuges que absolvem traições nunca confessadas, irmãos que renunciam a partilhas contenciosas, amigos que revelam invejas escondidas. E o que mais impressiona é a espontaneidade. Esses atos não nascem de diálogos prévios ou reflexões humanas calculadas, mas surgem com uma pressa santa, como se o Espírito soubesse que o tempo se esgota para desfazer nós, antes de comparecer ante o juiz eterno. A Igreja, em sua sabedoria bimilenar, sempre honrou essas reconciliações no limiar da morte, reconhecendo-as como autênticas e plenas. A teologia moral nos recorda que um arrependimento sincero no último suspiro vale tanto quanto uma existência de penitência fervorosa, pois o olhar de Deus penetra o coração, não as horas do relógio. Santa Teresa, porém, aprofunda essa luz com um toque de graça especial. Ao oferecer esse perdão súbito, o moribundo não só liberta a si mesmo, mas derrama uma bênção sobre quem recebe, uma autoridade espiritual que nenhum gesto comum possui. Vem de olhos que já vislumbram o eterno, superando as desculpas frágeis da carne. E aqui, permito-me uma reflexão breve, inspirada na mesma ternura eucarística que permeia a vida da santa. Assim como na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo e o céu desce à terra em um instante de silêncio reverente, convidando cada alma a uma união íntima com o Senhor, esse perdão inesperado eleva o coração humano, transformando o quarto de morte em um altar vivo. É um vislumbre da graça sacramental, onde feridas se tornam hóstias de paz, preparando o espírito para a comunhão eterna. No entanto, Santa Teresa também testemunha o oposto doloroso. Almas que alcançaram o umbral da morte sem lograr oferecer esse perdão. Imagine por um instante o peso que carrega uma alma no limiar da eternidade, presa às amarras do rancor que se recusa a se romper.
E se eu te dissesse que, em meio a essa agonia, há lições eternas que nos convidam a refletir sobre o perdão como um dom divino, capaz de transformar o fim em um portal de paz? Vamos mergulhar nessas histórias que Santa Teresa de Ávila nos deixou, não como meros relatos do passado, mas como espelhos para nossas próprias jornadas espirituais, cheias de misericórdia e graça. Pense nas almas que, ao se aproximarem da morte, se veem revivendo, hora após hora, as feridas do passado, sem forças para soltá-las. Santa Teresa, com sua sensibilidade pastoral, descreve essas torturas como as mais lancinantes, pois o espírito sabe, no fundo, que o perdão é o caminho para a liberdade, mas o coração, endurecido pela dor, resiste com teimosia. É como se o céu sussurrasse um chamado à reconciliação, enquanto a carne clama por vingança. Em uma ocasião, um homem, traído por seu sócio nos negócios, passou suas horas finais amaldiçoando o traidor, ignorando os apelos chorosos de sua esposa e as exortações suaves do sacerdote ao seu lado. Santa Teresa, testemunha ocular dessa cena no convento espanhol do século XVI, confidenciou em seus escritos: "Via em seu rosto o embate mais feroz possível. A alma, ciente de seu dever, mas a fraqueza humana negando-se até o último fôlego." Não ousamos julgar o destino final daquela alma, mas sua partida foi marcada por uma ausência total de serenidade, um eco de tormento que ressoa como advertência para nós todos. Essa recusa ao perdão nos revela o coração da primeira sinal. O perdão inesperado não é mero gesto humano, mas um toque da misericórdia de Deus, um prenúncio de que Ele está moldando o espírito para o abraço eterno. Para os que velam o moribundo, familiares, amigos ou cuidadores, é um chamado urgente à generosidade desmedida. Acolher ou estender o perdão sem barreiras, sem demandas de justiça ou relatos familiares. Aqui não se trata de equilíbrios terrenos, mas da eternidade em jogo, um mistério que transcende nossas contendas. Santa Teresa nos alerta com ternura profética. Se ignorarmos esse sinal, se nos recusarmos a perdoar ou a suplicar perdão quando oferecido, esse fardo nos acompanhará não só pelos dias que restam, mas talvez além do véu da morte, ecoando na presença de Deus. Mas há um mistério ainda mais profundo, que Santa Teresa entrelaça à segunda sinal, elevando essas despedidas a um plano sobrenatural que desafia nossa razão limitada. Ela dedica páginas vívidas em seus manuscritos para descrever essa olhar que penetra, com a exatidão de quem observou o fenômeno repetidas vezes, como uma mestra da alma documentando os prodígios da graça. Não é o olhar vago do entorpecido ou o desvario da confusão. É um fixar intenso em um ponto invisível, como se os olhos do agonizante já cruzassem o limiar para o além. Santa Teresa nota que esses olhos ganham uma profundidade única, parecendo atravessar paredes, corpos e o próprio tempo, acompanhados de expressões que transbordam o invisível. Ora assombro, ora júbilo inexplicável, ora um temor sagrado, mas nunca indiferença vazia. Transitando suavemente dessa agonia do rancor para a visão beatífica, recordemos como esses momentos de transição na morte ecoam a elevação da Eucaristia em nossa missa. Assim como o pão e o vinho se erguem e se tornam o corpo e o sangue de Cristo, revelando o invisível sob o véu das aparências, o olhar do moribundo se eleva para contemplar o que nós, ainda aprisionados no tempo, não discernimos. É um instante de comunhão mística, onde a alma se prepara para o banquete eterno, convidando-nos a uma devoção mais ardente à presença real, para que nossos corações se abram a visões semelhantes de graça cotidiana. Um exemplo tocante ilustra isso. Em o convento de São José, em Ávila, uma jovem noviça consumida pela tuberculose jazia prostrada há dias, respondendo apenas com murmúrios fracos às vozes ao redor.
Cerca de 2 horas antes de partir, seus olhos se abriram plenos e se fixaram em um canto do teto da cela. As irmãs, seguindo seu olhar, viram apenas as vigas de madeira sombria, mas o rosto da moribunda se iluminou com um êxtase indizível, um sorriso doce, inédito, lábios mexendo-se em prece silenciosa, lágrimas de pura alegria escorrendo. Santa Teresa, ao seu lado, indagou com carinho maternal: "Filha, o que estás vendo?" A jovem, como se regressasse de um êxtase distante, sussurrou: "Mãe, vejo a luz que vós não podeis ver, e nessa luz alguém me aguarda. Não temais por mim." Então, reconduziu o olhar ao invisível, mantendo até o último suspiro, absorta na visão que a acolhia. Fenômenos assim ecoam ao longo da história da Igreja, relatados por médicos, enfermeiros, parentes e sacerdotes, até na medicina de hoje, onde se tenta reduzi-los à hipóxia cerebral, alucinações de endorfinas ou falhas neurológicas do cérebro em declínio. Mas Santa Teresa repele com veemência essas visões meramente naturais, insistindo que se trata de um vislumbre da glória divina, um convite para que cultivemos a fé em meio às sombras da morte, confiando na misericórdia que ilumina o caminho para todos nós. Imagine por um instante, caro ouvinte, o mistério que envolve aqueles olhos que se abrem para o além, não mais presos ao mundo visível, mas atraídos por uma luz que transcende nossa compreensão cotidiana. O que será que o moribundo contempla em seus momentos finais, quando o véu entre a vida e a eternidade se afina? Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria forjada em anos de oração profunda e observação atenta nos leitos de morte, nos convida a refletir sobre essa graça sutil, que não é ilusão da mente enfraquecida, mas um vislumbre divino da alma se aproximando de Deus. Para a santa, essa visão não surge do vazio do corpo que se apaga, mas da essência espiritual que desperta para a realidade eterna. Ao longo de décadas, ela testemunhou como a alma, ao roçar a fronteira da morte, começa a entrever o que aguarda além, um horizonte de paz ou, por vezes, de purificação. Os olhos, portais da alma, capturam esse fulgor interior, mesmo quando o cérebro já não consegue decifrá-lo por completo. É um momento de intimidade com o Criador, onde o transitório dá lugar ao eterno. E o coração do observador é tocado por uma certeza que vai além das palavras. Essa graça se revela por sinais claros, que Santa Teresa discernia com a delicadeza de uma pastora guiando seu rebanho. Antes de tudo, ela vem acompanhada de uma emoção que transborda no rosto do agonizante, como um reflexo fiel do que a alma percebe. Se for um encontro com o céu, o semblante se ilumina com serenidade ou júbilo santo, como se anjos sussurrassem promessas de misericórdia. Caso desperte um tremor, não de pavor cego, mas de reverência ante a santidade divina, ainda assim é um sinal de que algo sublime irrompe. Pense nisso como um eco da elevação da Eucaristia em nossa missa. Quando o sacerdote ergue o Santíssimo Sacramento e todos sentimos aquela presença real de Cristo, um arrepio de adoração nos invade. Não medo, mas um santo temor que nos une mais ao Senhor. Assim, no leito de morte, essa emoção confirma a autenticidade, convidando-nos a uma fé mais viva, a uma esperança que aquece a alma como o pão eucarístico nutre o corpo. E não para por aí. Essa visão perdura, não como um lampejo passageiro, mas com uma fixidez que desafia a fraqueza humana. Minutos, horas inteiras, os olhos se demoram no ponto invisível, atraídos por uma atração irresistível do espírito. Se uma voz insistente os distrai, eles retornam logo, como o coração que, após uma distração, volta ávido à oração.
Essa constância, observava Teresa, distingue o divino do delírio, infundindo nos presentes uma profundidade espiritual que nos faz questionar: e se a morte não for fim, mas passagem para a luz plena? O mais tocante, porém, é o impacto que essa graça exerce sobre quem a presencia, transformando corações com uma doçura pastoral que Santa Teresa tanto amava descrever. Não há indiferença ali. Surge uma paz inexplicável, um tremor sagrado ou a sensação avassaladora de estar ante o mistério de Deus. Lembre-se do testemunho de um nobre que velou o pai em suas derradeiras horas. O velho, endurecido pela vida, fixou os olhos em algo só dele visível, e o filho, em vez de afundar em luto, sentiu-se agraciado, como se participasse de um rito sagrado reservado aos eleitos. Ao final, com o pai partindo em paz, o homem confidenciou à santa: "Não explico, mãe, mas sei que ele viu beleza indizível, e agora habita um lugar de eterna glória. Sem razões da mente, mas com a certeza do coração vivo em mim." Essa força não só consola o moribundo, mas marca os vivos para sempre, dissipando o terror da morte e acendendo uma fé experiencial na vida além do véu. Contudo, Santa Teresa, em sua honestidade espiritual, nos alerta com ternura: nem todos recebem essa visão. Somente as almas preparadas, abertas à graça, a acolhem. Há casos, confessa ela com um tremor em sua pena, em que o olhar perfura o além, mas topa com sombras, não luzes. Essas cenas, as mais penosas de presenciar, nos chamam à penitência e à misericórdia, recordando que o julgamento final é de Deus e nossa oração pode iluminar até os cantos mais escuros. Agora, permita que essa reflexão o leve mais adiante, onde o mistério se aprofunda e nos faz interrogar os laços entre os mundos. A terceira graça que a santa registrou, as palavras proféticas, nos confronta com verdades que transcendem o humano, revelando como o céu se comunica nos umbrais da eternidade. Nessas horas finais, o agonizante profere palavras que carregam sabedoria além de seu saber terreno. Predições que se cumprem com exatidão milagrosa ou segredos ocultos que ninguém mais detém. Não se trata de incoerências da febre ou do tormento físico. São declarações lúcidas, proferidas com clareza cristalina, contrastando com a fragilidade do corpo. E o mais assombroso, elas se realizam, ponto por ponto, como um eco da providência divina tecendo o destino. Um exemplo vivo disso vem de um benfeitor devoto do convento, homem de generosidade que sustentara fundações carmelitas com seu patrimônio. Prostrado pela doença grave, recebeu a visita de Santa Teresa e de uma irmã. Ele, ainda lúcido apesar da debilidade, mudou subitamente o tom da conversa. Fitando-a com intensidade, declarou com voz resoluta: "Mãe Teresa, erguerá 2 conventos a mais antes de partir. Um em terra desconhecida, aonde o coração reluta em ir. O outro, o derradeiro, enfrentará resistências ferozes, mas trará sua vitória mais radiosa." A santa, atônita, pois nessa época via sua missão fundacional esgotada pelo cansaço e enfermidade, guardou aquelas palavras em seu diário com reverência. Anos depois, 3 ao todo, ergueu o convento de Vila Nueva de la Jara, local que de fato jamais pisara e que evitara por motivos adversos, confirmando o oráculo celestial. Imagine, meu irmão, minha irmã em Cristo, o instante em que a vida se esvai como um sussurro no vento, e as palavras que brotam dos lábios de quem parte revelam segredos do céu. Não é mera coincidência, mas um mistério que desperta em nós uma curiosidade profunda. O que Deus permite que vejamos nesses momentos sagrados para nos guiar pelo caminho da salvação.
Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual inspirada nas anotações de Santa Teresa de Ávila, onde o véu entre o tempo e a eternidade se afina, convidando-nos a uma reflexão que aquece o coração com a ternura da providência divina. Pouco antes de deixar este mundo, Santa Teresa ergueu o convento de Burgos, sua derradeira obra, marcada por provações tão intensas quanto as maiores batalhas de sua vocação religiosa. Ali, enfrentou obstáculos que testaram sua fé até os limites, mas o resultado foi um testemunho vivo de graça, um farol de esperança para gerações de almas em busca de Deus. Esse episódio não é isolado, permeia as páginas de sua vida como um rio de luz. Em seus escritos, ela registra com reverência e profundidade vislumbres concedidos a quem está à beira do infinito. Moribundos que anteveem eventos familiares distantes, doentes que desvendam um paradeiro de papéis extraviados, agonizantes que narram cenas vivas em terras longínquas, confirmadas apenas dias mais tarde pelas cartas que chegam. São ecos da misericórdia que transcendem o comum, estudados pela Igreja ao longo dos séculos com sabedoria teológica. Na visão mística que Santa Teresa tanto amou, Deus, em sua bondade infinita, pode iluminar certas almas, especialmente na hora da partida, com um saber que ultrapassa as barreiras do mundo visível. Não se trata de presságios sombrios ou feitiçarias vazias, mas de um carisma passageiro, um sopro do Espírito Santo, destinado a robustecer a crença dos que permanecem, a oferecer orientações vitais ou a proclamar a glória do Criador. Pense nisso como um abraço paternal do céu, que nos convida a confiar mais profundamente na providência. Um exemplo tocante que ela relata é o de uma mãe à beira do fim, cercada por seus 5 filhos. Por dias jazia em silêncio, com a respiração fraca como uma vela tremulante. Mas, 2 horas antes de partir, seus olhos se abriram com uma clareza celestial e ela chamou o filho mais velho pelo nome. Ao se aproximar, sussurrou: "Meu filho, em 3 meses virá uma proposta de casamento que você recusará por orgulho. Não faça isso. Aquela mulher será sua esposa e lhe dará os filhos que eu não verei nesta terra. Confie em Deus e aceite o que Ele envia." O jovem, perplexo, pois não sonhava com matrimônio nem conhecia tal moça, jurou obedecer. Exatos 3 meses depois, uma família amiga sugeriu uma união conveniente com uma prima afastada. Seu impulso inicial foi rejeitar, vendo-a como indigna de suas ambições, mas as palavras maternas ecoaram em sua alma. Ele aceitou e, anos mais tarde, o relato chegou a Santa Teresa. Aquele laço se tornou uma bênção abundante, repleto de filhos e alegrias que honravam o céu. Contudo, nem todas essas vozes do além trazem consolo imediato. Algumas ressoam como alertas amorosos, chamando-nos à vigilância espiritual. Santa Teresa, com sua sabedoria pastoral, enfatiza que tais advertências devem ser acolhidas com ainda maior seriedade, pois brotam da compaixão divina, urgindo-nos a corrigir rumos e nos proteger de ciladas. Há o caso de um mercador, fiel companheiro de um sócio por décadas, que no leito de morte convocou o filho e advertiu: "Após minha partida, não confie nele, ele o trairá se puder. Guarde os papéis da empresa e examine as contas com seus próprios olhos." O filho, que via o sócio como um pai adotivo, sentiu-se ferido pela acusação, mas, por reverência ao pai, prometeu agir com cautela. 3 semanas após o sepultamento, desmascarou o desvio de fundos que durava anos. Somente aquela profecia salvou o legado familiar, transformando uma dor em lição de humildade e confiança no Senhor. Para discernir o autêntico nessas manifestações, Santa Teresa nos oferece critérios que iluminam o espírito com clareza evangélica. Primeiramente, elas são precisas, cheias de detalhes concretos, não vagas sombras, mas indicações claras de que, quando e onde.
Em segundo lugar, surgem sem alarde, não para ostentar ou atrair olhares, mas como se uma força maior as extraísse do íntimo do moribundo, muitas vezes contra sua própria vontade aparente. E, o mais essencial, sempre visam um fim santo: salvaguardar, amparar, orientar, alertar ou reavivar a fé. Jamais são futilidades ou caprichos. Deus não desperdiça seus dons para meras curiosidades, mas os usa para tecer sua tapeçaria de misericórdia, convidando-nos a uma vida mais alinhada com o Evangelho. Aqui, permito-me uma breve meditação adicional, inspirada no mesmo espírito. Assim como na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo e o fiel, em silêncio orante, contempla a presença real de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, o moribundo, tocado pela graça, eleva-se a uma visão similar, onde o pão da vida revela segredos eternos, fortalecendo nossa devoção ao sacramento que nos une ao coração de Jesus. Santa Teresa encerra essa parte de seus escritos com um apelo solene, que ecoa como um convite à oração. Diante de palavras proféticas de um agonizante, não as despreze com leveza, nem as espalhe sem discernimento. São tesouros sagrados, a serem guardados no recôndito do coração, ruminados na presença de Deus. E, acima de tudo, obedeça-se a elas quando trazem mandados claros, pois emanam de quem já contempla com os olhos da bem-aventurança eterna. No entanto, nenhuma dessas maravilhas se equipara à quarta, que até sacerdotes veteranos receiam testemunhar. O que se segue nos leva a um limiar, onde o visível e o invisível se fundem de modo tão palpável que desafia a razão, instilando um temor reverente mesmo nos mais devotos. É o encontro com o que não se vê, o sinal que mais debate suscitou através dos tempos e que mais desperta um tremor santo em nossas almas. Imagine por um instante o véu entre o visível e o invisível se rasgando suavemente, revelando presenças celestiais que tocam o coração de quem está partindo para a eternidade. E se, em meio à fragilidade da morte, o céu se inclinasse para sussurrar palavras de esperança? Essa é a essência da quarta sinal que Santa Teresa de Ávila nos legou, um mistério que desperta nossa curiosidade mais profunda e nos convida a refletir sobre a proximidade divina nos momentos finais da vida. Santa Teresa, com sua sabedoria iluminada pela graça, dedicou-se a discernir esses encontros autênticos dos enganos da mente enfraquecida. Muitos, em suas horas derradeiras, podem sofrer com a confusão que a doença traz, enxergando sombras ilusórias ou murmurando com ausências que o corpo projeta. No entanto, quando o invisível se manifesta de verdade, o moribundo não se perde em devaneios. Ao contrário, sua alma se ilumina com uma clareza sobrenatural. O corpo pode fraquejar, a voz pode tremer, mas o intelecto permanece sereno, capaz de descrever com precisão o que os olhos da fé captam. Essa lucidez permite diálogos que fluem entre o mundo tangível e o espiritual, como se o céu e a terra se entrelaçassem em uma dança harmoniosa. Permita-me compartilhar uma testemunha que ecoa essa verdade comovente. Em um convento espanhol do século XVI, uma irmã carmelita, após meses de sofrimento, repousava cercada pelas companheiras que entoavam um rosário ao seu lado. De repente, seus olhos se abriram com um brilho sereno e um sorriso de alegria pura iluminou seu rosto exausto. Com voz firme e clara, ela interrompeu as orações. Irmãs, parem um instante. Temos uma visita especial. Santa Teresa de Jesus está aqui conosco, junto à janela, trajando nosso hábito. Ela me assegura que não há razão para temer. O caminho é breve e o destino repleto de glória eterna. As religiosas, atônitas, olharam em vão, mas a moribunda prosseguiu, descrevendo com detalhes vívidos.
o rosto familiar dos retratos envolto em uma luz radiante que transcende qualquer pincel humano, acompanhada por um anjo majestoso de asas douradas que reluzem como o sol da manhã. Por longos minutos, ela alternou entre saudar a visão e responder às perguntas das irmãs, tudo com uma tranquilidade que transmitia paz profunda. Por fim, anunciou: elas partem agora, mas prometem voltar em breve para me guiar. E assim, poucas horas depois, entregou sua alma ao Senhor em uma serenidade que encheu o ar de consolo divino. O que torna esses momentos tão sagrados, caro ouvinte, é o impacto transformador que exercem na alma. Diferentemente das ilusões febris que a agitam e aterrorizam com sua incoerência, os verdadeiros encontros infundem uma alegria celestial, um consolo que aquece como o abraço de Cristo, ou mesmo um temor piedoso que eleva o espírito à adoração. Santa Teresa nos ensina que esses visitantes do além seguem um fluxo ordenado, surgem com propósito, transmitem uma mensagem de esperança e partem, deixando uma narrativa coerente que o moribundo pode relatar com lógica serena. E, acima de tudo, suas palavras jamais se desviam da verdade católica. Ecoam as Escrituras, afirmam o arrependimento, reconhecem o juízo divino e reforçam a doutrina da Igreja como um bálsamo para nossa fé. Não raro, esses diálogos incluem os que já cruzaram o limiar da morte. Pense em uma mulher à beira do fim que de súbito chamou o esposo. Seu pai veio me buscar. Ele pede que eu lhe diga para perdoar aquela rixa antiga, que o coração dele já se reconciliou contigo no céu. Cuide bem das crianças, ele as guardará de lá. E, por favor, procure o anel perdido, está atrás do armário da velha alcova. O homem, carregado pelo peso de uma discórdia não resolvida anos antes, desabou em lágrimas de alívio. Mais tarde, ao vasculhar o local indicado, encontrou o anilo de ouro paterno, desaparecido há tanto tempo. Tais confirmações, como bem nota a santa, são gestos de misericórdia divina, projetados para fortificar a crença daqueles que buscam sinais palpáveis, convidando-nos a uma confiança mais profunda no amor providente de Deus. Mas nem todos os véus se abrem para o conforto. Santa Teresa, com seriedade pastoral, alerta para visões que semeiam pavor, sombras densas, formas sombrias que aproximam o espírito de abismos espirituais. Essas não são meras ilusões, mas advertências graves, ecoando almas que por pecados não confessados ou vidas distantes do Evangelho atraem forças contrárias. Aqui, a Igreja nos chama à vigilância, ao sacramento da reconciliação, para que o fim seja uma ponte de luz, não de trevas. E, para aprofundar ainda mais essa reflexão sobre as graças do invisível, recordemos como em momentos de elevação eucarística, o coração pode vislumbrar o mistério da presença real de Cristo sob as aparências do pão e do vinho. Assim como o moribundo percebe anjos e santos, nossa alma, na hora santa da missa, pode entrever o Rei dos Reis se elevando, convidando-nos a uma união íntima que antecipa o banquete eterno, fortalecendo nossa jornada diária com a certeza de que o invisível nos guarda a cada passo. Imagine por um instante o terror que invade o coração de alguém à beira da eternidade, confrontado por sombras que só ele pode ver. Não é mera ilusão, mas um vislumbre do invisível que nos cerca, um chamado urgente para refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual. Santa Teresa de Ávila, com um coração tocado pela compaixão divina, compartilha histórias que nos convidam a olhar além do véu da vida terrena, para que possamos abraçar a misericórdia de Deus com mais fervor. Pense no drama de um homem que, por anos, se perdeu nos caminhos do adultério, deixando para trás o laço sagrado do matrimônio.
Agora, deitado em seu leito de morte, ele começa a clamar em pânico. Algo sombrio ronda o quarto, aproximando-se dele como uma ameaça inescapável. Em desespero, suplica por um sacerdote. Quando o confessor chega, o agonizante derrama sua alma em uma confissão sincera, banhada em lágrimas de arrependimento profundo. E, conforme o testemunho do próprio sacerdote, logo após a absolução, o homem solta um suspiro aliviado e murmura: "Eles se foram, agora vejo luz." Poucas horas depois, parte em paz para o encontro com o Senhor. Essa narrativa, contada por Santa Teresa com um pesar que ecoa sua própria sensibilidade mística, nos revela uma verdade essencial. Os embates com o mundo espiritual não são destinos selados. A graça de Deus irrompe através dos sacramentos, a confissão que lava as culpas e a unção dos enfermos que fortalece o espírito, oferecendo salvação até o último fôlego. Cada alma, por mais distante que pareça, carrega em si a semente da volta ao Pai amoroso. Essa experiência nos leva à quarta indicação que a santa destaca com tanta ênfase, uma das mais impactantes porque torna tangível o reino dos espíritos. Quando um moribundo dialoga com presenças invisíveis, com clareza mental e coerência que desafiam o ceticismo, algo se quebra em nós. Não dá mais para ignorar que nossa existência vai além do corpo e das coisas materiais. É como se Deus, em sua sabedoria infinita, nos mostrasse um pedaço do além, convidando-nos a preparar o coração para o inevitável. Santa Teresa, com sua voz pastoral que nos envolve como um abraço materno, nos adverte sobre o perigo de virar as costas para isso. Quantos, ao testemunhar tais cenas, sentem um arrepio de medo e preferem rotulá-las como delírios da mente? Que lástima espiritual! Pois o Senhor permite essas revelações não para nos aterrorizar, mas para avivar nossa fé, para nos guiar na arte de morrer bem, para nos lembrar que a vida pulsa para sempre no amor divino. Aceitar isso é abrir as portas da alma à luz eterna, salvando-nos de sofrimentos que transcendem esta terra. E aqui, permitam-me partilhar uma reflexão breve, inspirada na sabedoria da Santa, sobre a elevação da Eucaristia, aquele momento sublime na Santa Missa em que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, erguidos aos céus como um sinal de esperança. Assim como o moribundo vislumbra o invisível em seus instantes finais, nós, ao contemplarmos a hóstia elevada, entrevemos o mistério da ressurreição. É um antegozo da paz que aguarda os fiéis, uma ponte entre o altar e o leito de morte, convidando-nos a viver com o coração voltado para a Eucaristia, que nos une ao coração de Jesus e nos prepara para a passagem serena à vida eterna. Agora, avancemos para a quinta marca, que Santa Teresa descreve como a mais radiante e reveladora do estado da alma. A paz incompreensível, um dom celestial que envolve o moribundo em graça como um manto de serenidade sobrenatural. Não se trata de uma calmaria fria ou de uma entrega resignada ao fim. Tampouco é o torpor de remédios ou a fuga ilusória da mente. É uma quietude viva, plena de consciência e brilho interior, que brota das profundezas do espírito e ilumina o rosto do que parte, transformando o que poderia ser o ápice do medo humano em um instante de alegria profunda. A santa, tocada por suas próprias visões divinas, compara isso a um vislumbre da presença de Deus na fronteira entre os mundos. Mesmo velado, esse toque dissolve temores, ansiedades e amarras deste mundo, enchendo o coração de uma certeza que só o amor eterno pode dar. Lembre-se do caso de um nobre que levou uma existência de virtude exemplar, mas foi acometido por uma doença que o fez sofrer dores lancinantes nos seus derradeiros meses. Os curandeiros nada podiam fazer. Seus gritos ecoavam dia e noite, despedaçando o coração da família que o via se contorcer. Mas, cerca de 6 horas antes do adeus, uma mudança milagrosa ocorre. O silêncio toma o lugar dos lamentos.
ele abre os olhos, fita a esposa com uma lucidez cristalina e lhe oferece um sorriso autêntico, nascido da alma. O sofrimento ainda está aqui, confessa, mas ele não me domina mais. Algo maior o eclipsa, uma paz que escapa às palavras, como se todos esses meses de agonia fossem apenas uma sombra ante o que sinto agora. Não chorem por mim, estou em paz, mais do que nunca. De fato, embora os traços da dor física persistissem, seu semblante exibia uma tranquilidade absoluta, um reflexo da glória divina. Ele passou aquelas horas finais em despedidas afetuosas, compartilhando sabedoria com os entes queridos, murmurando orações com devoção. E no momento supremo, fechou os olhos como quem repousa após um dia de labor abençoado pelo Senhor. Santa Teresa nos assegura que essa paz indizível é um selo infalível da graça, impossível de ser simulada por artifícios humanos ou sugestões da mente. É pura dádiva do alto, concedida à alma que se purificou e se abriu ao Criador, um prenúncio da felicidade sem fim nos braços de Deus. Que possamos buscar essa graça em nossas vidas, para que, quando chegar nossa hora, possamos partir envoltos nessa mesma luz serena. Imagine-se no leito de morte de alguém que, apesar de toda a opulência do mundo ao seu redor, é consumido por um vazio que nenhum luxo pode preencher. O que separa a serenidade celestial do pavor que paralisa a alma? Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria mística, nos revela segredos profundos sobre esses momentos finais, convidando-nos a refletir. Será que estamos preparando nosso coração para essa hora decisiva? A santa, em suas visões e relatos, contrasta vividamente essa paz divina com o tormento que aflige aqueles que partem carregando o peso do pecado mortal. São descrições que tocam o coração com uma intensidade que nos faz pausar e orar, recordando a fragilidade da vida humana. Ela descreve almas que, mesmo cercadas de cuidados médicos, remédios caros e conforto material, se debatem em agonia interior. Uma senhora rica, que passara a existência imersa em vaidades e excessos, sem jamais voltar o olhar para a salvação de sua alma ou para os necessitados, adoeceu gravemente. Seus aposentos eram os mais requintados, com os melhores doutores à disposição, mas nada aplacava sua inquietude. Contorcia-se na cama, soluçava sem alívio, repetindo em desespero: estou com medo, tenho tanto medo, não quero morrer, não estou preparada. Chamaram sacerdotes, ofereceram os santos sacramentos, mas em seu orgulho obstinado, ela recusava a confissão até o fim. Insistia que nada havia feito de errado, que fora uma boa cristã, que Deus não a condenaria. Contudo, o terror em seus olhos desmentia suas palavras vazias. Santa Teresa, convocada para acompanhá-la, testemunhou: vi ali a luta mais feroz, uma alma que pressente sua impropriedade, mas recusa a humildade salvadora até o último suspiro. Partiu sem paz, agarrada ao seu egoísmo como um náufrago a uma tábua frágil e podre. Essa ausência de tranquilidade, explica a santa com profunda compaixão pastoral, não surge de um juízo caprichoso do Senhor, mas da própria condição espiritual do coração. Uma alma mergulhada no pecado grave, ao vislumbrar o eterno, começa a captar o rumo que tomou, gerando um pavor que nenhum afago terreno pode dissipar. Somente o arrependimento sincero, acompanhado da graça dos sacramentos, converte esse medo em serenidade profunda, como um bálsamo divino que cura as feridas da alma. Transitando para as marcas que distinguem a verdadeira paz de Deus, Santa Teresa nos oferece critérios que iluminam o caminho, convidando-nos a examinarmos nossa própria jornada espiritual. Em primeiro lugar, essa paz transcende as vicissitudes do corpo e do mundo. Pode haver sofrimentos físicos lancinantes, ansiedades familiares não resolvidas ou perdas materiais dolorosas, mas ela permanece inabalável, pois brota não da terra, mas do céu.
é um dom que nos eleva acima das tormentas passageiras. Ademais, essa serenidade se irradia para os que velam o agonizante, tocando-os com uma graça inexplicável. Relatos da Santa falam de famílias inteiras imersas na dor da separação, que nas horas derradeiras sentem uma calmaria sobrenatural. Não é a ausência de luto, a tristeza persiste, mas se entrelaça com uma doçura reconfortante, uma certeza de que o amado está nas mãos misericordiosas do Pai. Além disso, a paz autêntica traz uma liberdade interior que liberta o espírito de todo apego mundano. O moribundo solta as rédeas da vida terrena sem angústia, despoja-se de bens sem remorso, despede-se dos entes queridos sem desespero e encara o mistério da morte sem pânico, pois no íntimo sabe que caminha para o lar verdadeiro, onde o amor de Deus o aguarda de braços abertos. Para aprofundar essa reflexão, recordemos o caso de uma mãe jovem, deixando 5 filhinhos pequenos, uma cena que, à luz humana, seria de partir o coração. No entanto, em seus instantes finais, ela reuniu cada um, abençoou-os com serenidade, partilhou conselhos sábios para suas vidas e, virando-se ao esposo, disse: "Cuida bem deles, mas não esqueças de velar pela tua alma. Nos reencontraremos no céu." Partiu com um sorriso sereno nos lábios, sem histeria ou clamor, deixando todos os presentes maravilhados pela paz que emanava dela, como um testemunho vivo da graça que sustenta. E aqui, irmãos, permitam-me adicionar uma meditação breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sagrado que Santa Teresa tanto reverenciava em sua vida de oração. Quando o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo, elevados aos céus em silêncio adorável, é como se o próprio Senhor nos mostrasse o caminho para a paz eterna. Uma entrega total, uma humildade que nos une ao seu sacrifício. Essa elevação nos convida a elevarmos nossas almas agora, preparando-nos para o encontro final com a mesma reverência, transformando o medo em confiança filial. Santa Teresa encerra essa parte com uma meditação que penetra a alma, enfatizando que uma existência vivida na graça é o maior tesouro. Pois, no ocaso da vida, quando riquezas, honras e conquistas se dissipam como névoa, resta apenas o estado do espírito. Uma alma em harmonia com Deus encara a partida com a mesma mansidão de uma criança que se aninha no colo paterno, confiante em seu amor infinito. Contudo, a Santa nos alerta com urgência amorosa. Essa paz não é herança automática, nem fruto de mera bondade segundo medidas humanas. Não basta uma vida ética aos olhos do mundo, é preciso cultivar a graça divina, frequentar devotamente os sacramentos, nutrir a oração constante e partir reconciliado com o Criador. Por fim, Teresa ocultou por anos a sexta sinal, devido ao seu caráter impressionante, que atinge o cerne da salvação, o arrependimento derradeiro e a confissão apressada. Aqui tudo se decide, pois, conforme sua revelação, há uma linha tênue entre a misericórdia ilimitada de Deus e a presunção perigosa da alma que adia sua conversão. A Santa uniu intencionalmente a sexta e a sétima sinal, pois elas se entrelaçam e marcam o ápice da agonia, o remorso final e a confissão urgente. São elas, afirma, que traçam o limite entre a glória eterna e a perda irremediável, razão pela qual as guardou em segredo, temendo mal-entendidos ou pretextos para protelar o retorno a Deus. Imagine por um instante aquele instante derradeiro, quando o véu da vida se rasga e a eternidade se revela em toda a sua imensidão. O que passaria pela sua alma, caro irmão, se, face a face com o Criador, você vislumbrasse o peso de cada escolha? É nesse limiar que o coração humano revela sua essência verdadeira, clamando por misericórdia divina com uma urgência que transcende o tempo. Santa Teresa de Ávila, com sua profunda sabedoria mística, nos guia por esse mistério da alma agonizante.
Ela nos fala do arrependimento final como uma chama purificadora que irrompe no interior, não por temor passageiro, mas por um amor abrasador a Deus, que é o bem supremo, merecedor de toda nossa adoração. Esse fogo não é mero lamento, é uma dor santa que pode manifestar-se em pranto copioso, como se o peito se partisse em pedaços, ou em gritos de súplica que ecoam pela sala, tocando os corações ao redor. Há quem, em silêncio profundo, deixa as lágrimas rolarem, traindo uma angústia espiritual que eclipsa qualquer dor corporal. Essa contrição autêntica nasce do reconhecimento de ter ferido o coração de Jesus, infinitamente bondoso, e anseia pela reconciliação plena. Pense no caso tocante de um soldado cuja existência foi marcada pela fúria das batalhas e pelas sombras do pecado. Homicídios em combates e brigas, roubos, blasfêmias, uniões ilícitas. Ferido de morte em um confronto, foi socorrido e levado a um hospital, onde a santa, em sua caridade incansável, assistia aos doentes. Após horas de inconsciência, ao recobrar os sentidos, sua voz irrompeu como um trovão. Chamem um padre, por favor. Preciso me confessar. Estou morrendo e não estou pronto para o Senhor. A aflição em suas palavras congelou o ambiente. Quando o confessor chegou, a confissão que se seguiu foi um desabafo dilacerante. Pecados graves listados com precisão, nomes de vítimas evocados quando possível, tudo envolto em um remorso tão sincero que o sacerdote, ao sair, enxugava as próprias lágrimas. Ao receber a absolução, o rosto do homem se transfigurou, a tormento se dissipou, dando lugar a uma serenidade que ele nunca conhecera. Partiu para a eternidade logo após, apertando um crucifixo contra o peito, sinal de que a graça o envolvera como um manto de paz. Essa urgência na confissão, minha irmã, meu irmão, é o que Santa Teresa identifica como a 7ª indicação de salvação iminente. Não se trata de um ato formal ou distraído, mas de um apelo visceral, como o sedento que busca a fonte. O agonizante percebe, com intuição sobrenatural, que o sacramento da reconciliação é essencial, tão vital quanto o sopro da vida. Juntas, o arrependimento e essa confissão formam um testemunho vivo da misericórdia ilimitada de Deus. Mesmo após anos de afastamento, no leito de morte, ele estende a mão generosa, ecoando a parábola dos trabalhadores da hora 1/10. Não uma mera ilustração, mas uma verdade que se realiza dia após dia nos mistérios da morte. Contemplemos agora com reverência como essa misericórdia se entrelaça com os sacramentos. Pense na elevação da Eucaristia durante a Santa Missa. O momento sagrado em que o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando-nos a adorá-lo com olhos de fé. Para o agonizante que se converte, é como se essa elevação se repetisse em sua alma, uma oferta suprema de Jesus, elevado como vítima de amor, capaz de elevar o pecador mais abatido às alturas da graça. Que mistério bendito! O pão da vida, erguido para nós, transforma o fim em começo eterno, convidando-nos a uma união que dissipa as trevas. No entanto, a santa nos exorta com seriedade pastoral, cheia de ternura e urgência, a não abusarmos dessa bondade divina. Primeiramente, não nos iludamos. A misericórdia não é um salvo-conduto para quem adia a conversão. Viver no pecado, contando com um arrependimento de última hora, é arriscar o endurecimento do coração. Teresa testemunha casos dolorosos de almas que, no leito final, ansiavam pela dor do remorso, mas encontravam apenas secura interior. Lágrimas negadas, palavras travadas, graça afastada por anos de desprezo. Uma mulher presa ao adultério por décadas, ignorando o confessor, a família e sua consciência, chamou o padre. Mas, ao fitar o companheiro de culpas ali presente, o arrependimento fraquejou. Partiu em dúvida, cativa de seu ídolo terreno.
Em segundo lugar, a confissão deve ser de alma aberta, movida pelo amor, não só pelo pavor do inferno. Sim, a Igreja acolhe a contrição imperfeita, tocada pelo temor, quando unida ao sacramento. Mas a ação está alerta. É arriscado chegar tão longe, pois o medo pode não romper os laços do pecado. Por fim, recordemos que o tempo é frágil. Muitos partem de súbito, em acidentes, ataques cardíacos ou violências, sem chance de confissão. Assim, cultivemos hoje a conversão, abrindo o coração à graça, para que, quando o chamado vier, estejamos prontos a responder com paz. Imagine por um instante, e se o seu último suspiro chegasse sem aviso, deixando para trás não só o corpo, mas uma alma ainda carregada de pesos não confessados? Essa é a urgência que Santa Teresa de Ávila nos lança no coração, como um sussurro divino que ecoa através dos séculos, convidando-nos a refletir sobre o tempo frágil da vida e a graça transformadora da misericórdia. A santa, com sua sabedoria forjada na oração e no convívio com o sofrimento, nos exorta a não adiar a reconciliação com Deus, sonhando com um leito de morte que talvez nunca chegue. Ela nos conta a história de um rapaz vigoroso, imerso em pecados graves, que adiava sempre a confissão, murmurando: "Farei isso na velhice, quando a morte se aproximar." Numa tarde comum, ao montar a cavalo, o animal se assustou, atirou-o ao chão e quebrou-lhe o pescoço. Partiu num instante, sem tempo para um ato de contrição, sem o bálsamo do perdão sacramental. Sua família, dilacerada pela dor, não chorava apenas a ausência física, mas o abismo de incerteza sobre o eterno destino daquela alma. Que angústia, irmãos! Que lição para nós, que tantas vezes remos os pecados para depois. Mas, ó, quanta esperança! Quando o arrependimento brota autêntico e a confissão se derrama como um rio de graça, os céus se abrem em glória. Santa Teresa testemunhou, com olhos de mística, pecadores endurecidos pelo mal se transfigurarem em verdadeiros santos num piscar de olhos. Rostos sulcados pelo vício se iluminam como auroras após a absolvição. Almas à deriva redescobrem o porto seguro no derradeiro fôlego. É o poder da misericórdia que refaz o que o pecado destruiu, convidando-nos a uma confiança filial em Deus que não rejeita o coração contrito. Essa visão nos leva a uma meditação profunda. Cada demora na confissão, cada postergação do voltar ao Pai é como dançar à beira de um abismo flamejante, pois ignoramos o instante final. A bondade de Deus é sem limites, sim, mas sua justiça também clama equilíbrio. Chega a hora em que o relógio para e o que resta é o eco das escolhas feitas. Que esse tremor nos desperte, como um pastor amoroso que guia o rebanho para águas tranquilas, a buscar agora o sacramento que cura e fortalece. As 3 derradeiras sinalizações, aquelas que distinguem as almas resgatadas das que se perdem, formam o clímax dessa sabedoria teresiana. Elas nos preparam para compreender por que a santa insistia que todos, você, eu, nossos entes queridos, devêssemos gravá-las no espírito antes de encarar a hora da partida. Pois a 8ª sinal, em particular, pode inverter o curso eterno de uma existência, se atendida com fervor. Essa 8ª marca, de suma relevância, transcende o agonizante e se volta para o mistério da oração comunitária. É o instante em que a alma, prestes a voar, clama do íntimo do ser por preces em seu favor ou ao seu lado. Não se trata de um pedido leviano, mas de um brado primordial que desnuda a percepção da alma sobre sua fragilidade perante o portal da eternidade, o mais arriscado trajeto de toda a jornada humana. Santa Teresa nos adverte:
Jamais subestime ou desconsidere tal apelo, sob pena de falhar no amor fraterno. Quando o moribundo suplica orações, ele confessa, no silêncio do coração, que o embate excede suas forças solitárias. É um reconhecimento da necessidade de sufragios dos vivos para que cruzem o vale da sombra mortal, como proclama o salmista, sob o manto protetor da intercessão. A santa narra o episódio de um sacerdote idoso, toda a vida votada ao altar do Senhor, visto como modelo de santidade por sua comunidade. Nas horas finais, com voz entrecortada, convocou os clérigos novéis ao seu redor e implorou: Irmãos, orem por mim. Não cessem as preces nem por um segundo. O percurso que me aguarda é mais árduo do que supunha. Suas orações me são essenciais agora. Os mais jovens, atônitos, pois julgavam sua passagem sereno, atenderam sem demora. Alternaram-se em vigília orante, terços ininterruptos, ladainhas fervorosas, salmos entoados, súplicas de intercessão que enchiam o ar como incenso. E o venerable, ao emergir de breves delírios, inquiria ansioso: Estão orando? Não parem, por piedade, não parem. Santa Teresa desvenda o porquê. Ao se aproximar do juízo singular, a alma intui a imensidão do encontro com o Eterno. Até as existências mais piedosas sentem o temor filial, essa reverência santa diante da glória divina e da consciência de nossa mísera condição. Para as almas marcadas pelo pecado, porém, o apelo é vital. Após a absolvição, elas rogam orações incessantes, cientes de que o escudo espiritual é crucial para repelir as derradeiras assaltos do maligno e adentrar a paz perdurável. Esses clamores, observa a santa, são precisos e tocantes. O agonizante não se contenta com vagas intenções. Suplica o terço, a coroa da divina misericórdia, salmos eleitos, ladainhas devotas. Atendidas, essas vontades operam milagres visíveis. O semblante se aplaca, a respiração se acalma, a aflição se dissipa como névoa ao sol. Teresa viu repetidas vezes como a interrupção das preces agitava o enfermo, qual se o invisível baluarte se rompesse, e, ao retomar o louvor, a serenidade retornava, qual bálsamo celestial. E aqui, permitam-me uma reflexão breve e devota sobre a elevação da Eucaristia, esse ápice sagrado da missa em que o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo, erguidos como oferta suprema. No leito de morte, quando a alma clama por orações, imagine elevá-la espiritualmente àquela visão beatífica. Como o sacerdote levanta a hóstia, assim as preces dos fiéis elevam o espírito agonizante ao coração de Jesus. É um ato de fé que une terra e céu, convidando o moribundo a fixar os olhos na cruz erguida, encontrando nela a força para o trânsito final. Uma graça que Santa Teresa, em sua profunda Eucaristia interior, sem dúvida viveria em cada súplica. Imagine-se, querido irmão ou irmã em Cristo, no limiar de um mistério profundo que toca o coração de toda a família católica. E se as orações não fossem apenas palavras ao vento, mas armas vivas que protegem a alma no instante final da vida? Santa Teresa de Ávila, em sua sabedoria iluminada pela graça, nos revela que, sem esse manto de fé coletiva, o agonizante sente o vazio como uma ferida aberta. Mas, ao retomar as súplicas, a serenidade divina retorna, como um abraço do céu. Essa verdade, vivenciada pela santa em tantos conventos do século XVI na Espanha, nos convence de que a oração transcende o mero alívio da mente. Ela é uma força celestial autêntica, um baluarte contra as sombras que rondam o espírito na hora mais frágil.
Responder a esse apelo do moribundo não é opção, mas um dever sagrado de amor cristão. Recusar-se a orar quando ele implora é como negar o gole d'água a quem perece de sede no deserto, uma dureza do coração que fere a essência da caridade evangélica. Pois nesse trânsito entre a terra e o eterno, a prece sustenta a alma, guiando-a pelo vale da sombra da morte, como o salmista nos ensina. Lembro-me, com um coração tocado pela misericórdia de Deus, de um episódio trágico que Santa Teresa presenciou. Um pai idoso, no leito da agonia, suplicava com veemência pelo rosário, mas os filhos, absortos em disputas de bens e vaidades sociais, fingiam atender sem mover os lábios em oração verdadeira. O homem partiu em tormento, clamando até o último fôlego: rezem, por favor, rezem. Aquela casa, outrora cheia de vida, ficou marcada por um remorso eterno, um eco doloroso que nos alerta. Quantas famílias pedem essa graça por distrações mundanas? Mas, que consolo nos traz a visão das orações em união. Quando irmãos na fé, comunidade de religiosos, lares inteiros ou círculos de amigos se revezam em uma corrente inquebrantável de súplicas durante as horas derradeiras, o poder se amplifica como as águas do Jordão que se abriram. Santa Teresa atesta que nesses momentos as partidas eram plácidas, envoltos em uma paz que só o Senhor concede, sinal de que a alma cruzava o portal da eternidade sob sua proteção amorosa. Teologicamente, a santa nos desvela o porquê dessa potência. Na hora da morte, o espírito enfrenta a batalha decisiva, onde as forças do mal lançam assaltos furiosos, revivendo pecados passados para semear desespero ou ilusão, caçando qualquer brecha para o abismo. As orações dos vivos erguem-se como muralhas invencíveis, clamando a mediação dos santos e anjos, atraindo o oceano da misericórdia divina sobre o combatente. Pense em São Martinho de Tours, que, atacado pelo inimigo em seu leito de morte, exclamou com autoridade: "Nada tens comigo, fera cruel, o seio de Abraão me acolherá." E Santa Teresa pondera com ternura pastoral que tal bravura brotou do fervor das preces de seus irmãos na fé, que oravam sem cessar ao seu lado. Assim, nossas vozes fortalecem o agonizante, armando-o para a vitória final. E aqui vai um conselho prático, impregnado da caridade de Cristo. Jamais abandone um moribundo à solidão. Haja sempre quem vele orando ao seu lado, sobretudo nas horas finais. Se ele rogar por preces específicas, atenda de imediato e persevere até o suspiro derradeiro, pois essas palavras podem ser o fio que separa a luz da salvação das trevas eternas. Reflita, amigo. E se nesta mesma hora uma nona indicação sutil se manifesta em seu lar, sem que você a perceba? É o momento que mais escapa às famílias, mas que carrega o legado mais precioso do ente querido antes de adentrar o céu. Essa nona graça, a mais tocante e negligenciada segundo Santa Teresa, é o adeus lúcido e intencional. Um instante divino em que o agonizante, com clareza plena, se despede pessoalmente de cada ser amado, tecendo laços eternos. Não é um vaguear confuso, mas um dom de Deus que cura feridas antigas, passa adiante heranças de fé e proclama que a morte é passagem serena para a vida sem fim. Como em uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, aquele momento sagrado em que o pão se torna corpo de Cristo e é erguido aos céus, assim o moribundo eleva sua voz em bênção, convidando-nos a elevar o coração à presença real do Senhor, preparando-nos para o banquete eterno. Santa Teresa narra com emoção que aquece a alma o caso de uma mãe devota que gerara 8 filhos. Após dias de delírio febril, quando todos temiam o silêncio irrevogável,
Cerca de 8 horas antes do fim, seus olhos se abriram em lucidez radiante. Pediu que reunissem os filhos, um a um. Ao mais velho, segurou as mãos, fitou-o profundamente e evocou lembranças íntimas da infância, conselhos precisos para o matrimônio, encargos pelos irmãos menores, culminando em: foste meu orgulho e minha rocha. Cuida da tua alma como zelaste por esta família. E prosseguiu assim, com igual fervor e personalização para cada um dos 8, selando legados que ecoariam na eternidade. Imagine por um instante o peso de um adeus que ecoa para além da vida terrena, um sussurro que pode moldar destinos eternos. E se, no leito de morte de um ente querido, houvesse um momento sagrado de clareza, onde palavras finais se tornam legados de graça divina? Vamos mergulhar nessa profundidade espiritual, guiados pela sabedoria de Santa Teresa de Ávila, que nos revela as nuances de uma despedida consciente, um dom raro que convida à presença plena e à comunhão com o mistério da partida. Com o coração transbordando de ternura maternal, a mãe, já à beira do infinito, dirigiu-se a cada um de seus 8 filhos de forma singular e profunda. Para o primogênito, foram palavras que o exortavam a velar pela alma com o mesmo zelo que dedicara à família. Cuida de tua alma como tens cuidado desta família. Em seguida, chamou o segundo e, com a mesma dedicação personalizada, adaptou sua mensagem à essência única daquele jovem, tecendo conselhos que se entrelaçavam à sua jornada pessoal. Assim prosseguiu, um a um, até o 8º, oferecendo a cada alma um fio de orientação divina, como se possuísse um mapa celestial de suas vidas, sabendo precisamente o que cada um necessitava ouvir para enfrentar o futuro com fé inabalável. Nenhum recebeu idêntico a Deus. Era como se o Espírito Santo inspirasse aquelas sílabas finais, personalizadas para nutrir o crescimento espiritual de cada filho. Ao concluir com o último, voltou-se para o esposo em um instante de intimidade tão sagrada e comovente que os filhos se retiraram da câmara, respeitando o véu de privacidade que pairava sobre eles. Ao retornarem, encontraram o pai em prantos. Não um choro de desespero vazio, mas uma torrente de emoção que mesclava a dor da separação com a gratidão por uma vida compartilhada em amor. Horas mais tarde, a mãe fechou os olhos e adormeceu no Senhor com uma paz que transcendia o mundo, deixando para trás um testemunho vivo de como o adeus pode ser um ato de entrega total. Santa Teresa de Ávila, com sua visão mística e pastoral, descreve esse adeus consciente como um sinal distinto, marcado por uma lucidez que ilumina o limiar entre a vida e a eternidade. Não se trata de murmúrios confusos ou de despedidas apressadas, mas de uma clareza serena sobre a iminência da partida, que se revela não em declarações diretas, mas em uma quietude que convida os presentes a discernir o sagrado. Essa consciência desperta uma urgência espiritual, lembrando-nos da fragilidade do tempo e da necessidade de nos prepararmos para o encontro com Deus. As palavras proferidas nesse momento carregam um peso profético, extraído da essência de uma existência vivida em oração e virtude. Não são frases vazias, mas destilações de sabedoria acumulada, infundidas de amor eterno, que muitas vezes prevêem desafios futuros e guiam escolhas decisivas. Teresa narra o exemplo tocante de um pai que, ao se despedir de sua filha, lhe disse: "Em 2 anos enfrentarás uma decisão árdua. Quando o momento chegar, recorda estas palavras. Escolhe sempre a Deus acima de qualquer ganho terreno." Exatamente 2 anos depois, a jovem deparou-se com uma proposta de casamento promissora em bens materiais, mas que a afastaria de sua fé. As palavras paternas ecoaram em sua alma, levando-a a recusar a oferta. Meses adiante, encontrou o companheiro destinado por providência.
em um matrimónio abençoado que floresceu em graça, provando como aquele adeus profético salvou não só uma vida, mas uma linhagem espiritual. Essa profundidade nos convida a refletir. Quantas bênçãos perdemos por não escutar com o coração aberto os ecos da vontade divina em momentos assim? Transitando para os gestos que acompanham essa despedida, Santa Teresa destaca a sua simbologia rica, como toques de misericórdia que selam legados. O agonizante pode estender um objeto querido, impregnado de memórias santas, impor as mãos em bênção, evocando o sacramento da unção, ou suplicar um abraço final que une almas em unidade cristã. Podem surgir orientações precisas sobre o funeral, sobre como perpetuar sua memória em atos de caridade, ou sobre missões inacabadas que cabem aos sobreviventes por seguir. Esses atos não são meros rituais, mas pontes para o céu, convidando-nos a honrar o corpo e a alma como templos do espírito. No entanto, com profunda compaixão pastoral, a santa adverte sobre os perigos que ofuscam esse tesouro. Muitas famílias, lamentavelmente, dissipam essa graça por ausências no instante crucial. Distraídas por visitas supérfluas que enchem o quarto de ruído mundano, por brigas prematuras sobre heranças que profanam o sagrado, ou por conversas fúteis sobre negócios que cegam os olhos para o eterno. Teresa relata com tristeza o caso de um mercador que, ansiando por um adeus consciente aos 3 filhos, ergueu a mão trêmula e chamou seus nomes com o fôlego exaurido. Mas eles, imersos em uma contenda acesa sobre a herança da loja, ignoraram o apelo. O pai partiu com um olhar de mágoa profunda, sem consumar sua mensagem. Dias após o enterro, o remorso os invadiu como uma tempestade, revelando o vazio irreparável de uma oportunidade perdida. Que lição pungente para nós! Em meio à dor, priorizemos o essencial, deixando o efêmero para depois. Essa janela de graça é breve, talvez minutos ou horas, mas nunca dias. Deve ser acolhida com imediata reverência. Abandone-se tudo o mais, aproxime-se do moribundo, fixe os olhos nos dele, escute com o silêncio da alma cada sílaba, cada movimento, cada sussurro de sabedoria que o céu inspira. Santa Teresa também observa que em alguns corações esse momento se abre para revelações profundas, segredos guardados por décadas, confissões que liberam o peso do pecado, pedidos ou concessões de perdão que restauram laços partidos. Esses instantes de verdade são altares de misericórdia. Recebam-nos com humildade, sem julgamentos precipitados, sem interrupções apressadas, permitindo que a graça flua como um rio de salvação. E para enriquecer nossa meditação, consideremos um paralelo espiritual na elevação da Eucaristia, esse ápice da missa onde o sacerdote ergue o corpo de Cristo, convidando os fiéis a uma pausa contemplativa. Assim como o pão e o vinho se tornam presença real e misteriosa, o adeus consciente eleva o ordinário ao divino, transformando palavras humanas em veículos de graça eterna. Que possamos, em nossas vidas, elevar cada momento de despedida como uma Eucaristia de amor, reconhecendo neles o Cristo que se oferece pela redenção de todos. Por fim, Santa Teresa conclui essa reflexão com um apelo que toca as fibras mais íntimas do ser. Inumeráveis almas carregam o fardo vitalício de não terem estado presentes para o adeus consciente de um amado. Eternamente se perguntam: que mensagem final o Senhor queria transmitir por meio dele? Que bênção derradeira ansiavam impartir? Esse vazio é um convite à vigilância. Assim, suplico-te, ó leitor devoto, quando a hora da morte se aproximar de um ente querido, não te afastes, não te deixes seduzir pelo barulho do mundo, não presumas de tempo ilimitado, permanece ali, corpo, mente e espírito unificados em oração, pois esse adeus é um presente único do céu, e perdê-lo é renunciar a uma herança espiritual que o tempo jamais restaurará. A 10ª e derradeira sinal é aquela que todos tememos vislumbrar, mas que todos devemos compreender.
o sinal supremo, que assinala um instante preciso da partida e desvenda o estado final da alma. Imagine por um instante o sussurro final da alma no limiar da eternidade. E se nesse exato momento seu coração pudesse revelar o que realmente construiu ao longo da vida? Meus irmãos em Cristo, essa é a 10ª e última sinal, a que ninguém deseja encarar, mas que todos precisamos abraçar. Ela é o selo definitivo, o instante preciso em que o Espírito se despede deste mundo, desvelando o destino eterno que nos aguarda. Santa Teresa de Ávila, com sua sabedoria iluminada pela graça, nos ensina que essa rendição suprema pode se manifestar de formas diametralmente opostas, ecoando as escolhas que fizemos em vida. No coração dessa entrega total reside o ápice da jornada espiritual, um abandono pleno nas mãos misericordiosas de Deus, onde não há mais luta, apenas uma confiança serena que diferencia a partida santa da agonia desesperada. É como o florescimento de uma flor ao amanhecer eterno, um nascimento para o céu que consome todas as preparações anteriores, aquelas 9 sinais que guiaram o peregrino até aqui. Nesse clímax, a alma solta as amarras terrenas e mergulha, com fé inabalável, no mistério divino que a chama. Com reverência profunda, a santa descreve como essa entrega se revela no semblante e no corpo do agonizante, transcendendo o meramente físico para tocar o sagrado. Surge uma suavidade espiritual que relaxa os membros contraídos, apazigua as rugas de aflição no rosto, torna a respiração frágil em um ritmo tranquilo e enche os olhos, se ainda abertos, de uma paz que ultrapassa toda a compreensão humana, como prometido nas Escrituras. Lembro-me, com o coração tocado pela ternura divina, do testemunho de um frade franciscano, que por 50 anos consagrou sua existência ao serviço dos mais humildes. Cercado por seus irmãos na comunidade, em seus derradeiros instantes, sua respiração foi se tornando cada vez mais pausada. Então, ergueu os olhos pela última vez, fixou-os no crucifixo erguido à sua frente e proclamou, com voz límpida e firme: "Em tuas mãos entrego o meu espírito." Não eram meras palavras, mas um ato de vontade consumado, um selo de amor. Os que o acompanhavam viram seu rosto se iluminar com uma alegria indizível, como se o céu já o envolvesse. Seu último suspiro veio não em tormento, mas em júbilo libertador, e o corpo, instantes antes marcado pela dor, repousou em serenidade absoluta, com um sorriso sutil nos lábios, sinal de que sua alma havia encontrado o porto seguro. Essa 10ª sinal, afirma Santa Teresa, é o testemunho irrefutável do estado da alma, pois no véu final, quando as ilusões deste mundo se dissipam, emerge sua essência verdadeira. Se cultivada em graça, se nutrida pela fé e pelas virtudes das etapas prévias, essa rendição brota como um rio que deságua no vasto oceano do amor de Deus, fluindo com naturalidade e beleza. Mas, quão doloroso é o oposto que a santa nos alerta com compaixão pastoral. Há almas que, ao chegarem a esse limiar, não conseguem se entregar. Elas se agarram à existência com uma ânsia feroz, não por amor à vida, mas por pavor do que virá. Lutam contra o inevitável com toda a força, revelando o vazio de uma eternidade despreparada. Pense no caso de um nobre abastado, cuja vida inteira foi tecida em torno de tesouros e honras mundanas. Prostrado em sua enfermidade terminal, envolto nos esplendores que o ouro proporcionava, sua agonia se estendeu não pelo sofrimento corporal, aliviado pelas ervas dos médicos, mas pela incapacidade de soltar o que acumulara. Com as mãos trêmulas, ele se prendia às sedosas cobertas, clamava por mais tempo, jurava não estar pronto. Seus entes queridos tentaram acalmá-lo, chamaram sacerdotes que evocavam a infinita misericórdia divina,
Mas ele, consumido pelo terror de abandonar suas posses, nada ouvia. Seu rosto estampava angústia pura, seus olhos não se voltavam para o além, mas se fixavam avidamente nos objetos ao redor, como se a força de sua vontade pudesse arrastá-los para o túmulo. Morreu não em paz, mas em rebelião, e Santa Teresa, sabendo disso por intermédio de um dos clérigos presentes, lamentou com o coração partido. Aqui vi a maior das tragédias. Uma alma repleta de tudo neste vale de lágrimas, mas vazia para a vida sem fim. Não soube se entregar na hora final porque nunca aprendeu a desprender-se ao longo dos dias. Transitando dessa sombra para a luz da esperança, reflitamos sobre como essa capacidade de abandono não surge do nada, mas é forjada dia a dia como um jardim regado pela graça. Santa Teresa nos convida a praticar o despojamento em cada escolha cotidiana, optando pela vontade de Deus acima da nossa, confiando em sua providência amorosa. Ela mesma, em sua vida de oração e serviço nos conventos, treinava essa arte santa. Se apegava a uma cela acolhedora, pedia para ser transferida. Se nutria afeto excessivo por um livro ou imagem devocional, doava-o com alegria. Se preferia uma tarefa específica, aceitava qualquer outra com humildade. Cada ato era um ensaio para o grande salto da morte, um cultivo de liberdade interior que nos prepara para voar ao encontro do esposo. E para enriquecer essa meditação, permitam-me partilhar uma reflexão breve sobre a elevação da Eucaristia, esse momento sublime na Santa Missa, em que o sacerdote ergue o pão consagrado, revelando Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade. Assim como a hóstia se eleva em oferta perfeita, nossa alma, no instante final, deve se elevar em entrega total, imitando o sacrifício de Jesus na cruz. Nessa elevação eucarística, experimentamos um antegozo da rendição eterna. Olhamos para o Senhor erguido e nos desprendemos de nós mesmos, nutrindo o coração para o dia em que, face a face com o Pai, possamos dizer: tudo é teu, Senhor. Que essa visão nos inspire a viver com os olhos fixos no alto, prontos para a 10ª sinal como um abraço bem-aventurado. Imagine por um instante que você está ao pé da cruz, sentindo o peso daquela entrega absoluta de Jesus. E se eu te dissesse que esse mesmo ato de confiança radical pode ser o segredo para transformar o seu fim na terra em uma porta aberta para o céu? Vamos mergulhar juntos nessa verdade profunda que Santa Teresa de Ávila nos deixou, não como uma lição fria, mas como um convite amoroso à liberdade verdadeira da alma. Santa Teresa nos revela que essa entrega total ao Senhor não é um gesto de fraqueza ou rendição vazia, mas o gesto mais nobre de liberdade que um coração humano pode abraçar. É como se a alma dissesse, com toda a consciência e o coração aberto: meu Deus, entrego em tuas mãos tudo o que sou, tudo o que possuo, toda a minha história. Dispõe de mim segundo a tua vontade. Eu me entrego à tua misericórdia infinita e ao teu amor que tudo envolve. Com fervor pastoral, ela nos aponta para as palavras eternas de Cristo na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui está o exemplo supremo, irmãos. Jesus não se deixou levar passivamente pelo sofrimento. Ele escolheu ativamente se entregar. E esse é o caminho que cada cristão é chamado a trilhar. Em meio às dores do convento no século XVI da Espanha, Teresa viveu isso como uma chama que ilumina o caminho para nós hoje, convidando-nos a uma confiança que liberta e eleva. Mas a santa não para aí. Ela nos guia com sabedoria materna para o coração dessa mensagem, advertindo-nos com delicadeza e prometendo com esperança. Essas 10 sinais da boa morte não caem do céu como um direito adquirido. São graças divinas, presentes generosos que Deus reserva para aqueles que se preparam com humildade.
Não podemos esperar vivê-las se o nosso dia a dia não for tecido de graça, se não cultivarmos a oração como um diálogo íntimo com o Pai, se não exercitarmos o desprendimento das coisas passageiras que tanto a Teresa praticava em suas celas e tarefas conventuais. Ah, mas que promessa reconfortante! Para quem as conhece e se esforça por elas, a morte perde o véu de terror que o mundo impõe. Ela se revela como o portal da verdadeira plenitude, o nascimento para a vida eterna, o instante mais sagrado e luminoso de toda a jornada humana. Morrer nessa entrega total é morrer à imagem de Cristo, e quem assim parte, ressuscitará com Ele, na glória que nunca finda. E como não nos comovermos com a oração final que Teresa nos lega, ecoada por gerações de fiéis em seus leitos de morte ou em momentos de súplica? Senhor, concede-me reconhecer essas sinais na hora da minha partida. Dá-me a graça de vivê-las em plenitude e permite que eu deixe este mundo em total entrega à Tua vontade, confiando na Tua misericórdia sem limites. Amém. Que palavras de fogo espiritual que nos envolvem como um abraço do céu. Agora, reflita comigo. Você acaba de receber as 10 marcas reveladas por Santa Teresa de Ávila para quando uma alma se despede dos seus antes de voar para a eternidade. O perdão que surge do nada, o olhar que penetra a alma, as palavras que ecoam o futuro, o toque do invisível, a paz que não se explica, o arrependimento que limpa o coração, a confissão que corrige o rumo, o apelo à oração coletiva, o adeus sereno e, por fim, essa entrega sem reservas. Não são meras histórias místicas para curiosidade passageira, nem contos devotos para enfeitar a fé. São joias de salvação, capazes de separar uma morte em santidade de uma partida em angústia, de ajudar a reconhecer o instante mais divino na vida de um ente querido ou de perdê-lo na distração, de preparar o seu próprio espírito ou de chegar ao fim desprevenido. Teresa guardou esses tesouros por anos, sabendo o fardo que carregam. Quem os recebe assume uma vocação sagrada, viver cada dia como um ensaio para essa hora, acompanhar os que partem com sabedoria compassiva, partilhar essa luz com quem ainda anda nas sombras. E você, querido ouvinte, agora faz parte desse círculo abençoado, herdeiro de um legado que poucos tocam. Mas essa dádiva traz uma provocação do coração. O que fará com ela? Guardá-la-á como um segredo egoísta ou deixará que ela molde a sua existência, guiando-o para a eternidade? Lembre-se, a prontidão para uma morte santa não espera pela cama do sofrimento. Ela brota agora, no vigor da vida. Comece com os sacramentos que são o pulsar da graça. A confissão frequente, que lava a alma como um rio purificador, mantendo-a imaculada ante o Senhor. A comunhão eucarística, recebida com reverência profunda, onde o corpo e o sangue de Cristo se elevam não só na hóstia consagrada, mas no nosso interior, fortalecendo-nos para o grande salto. E aqui vai uma reflexão que enche o peito de ternura. Na elevação da Eucaristia, quando o sacerdote ergue o Santíssimo, vemos o mistério da cruz se renovar. Cristo se oferece por nós e nossa alma, ao contemplá-lo, aprende a se elevar em entrega, preparando-se para o momento em que seremos nós os elevados à presença eterna do Pai. Que beleza, que convite à intimidade divina! A oração diária tece laços com Deus, o desprendimento solta as amarras do mundo, o perdão dado e recebido dissolve as correntes que nos prendem. Se essas verdades mexeram com o seu ser, se você sente o chamado das 10 sinais, então surge uma missão urgente e amorosa. Espalhe essa semente, compartilhe este vídeo com a sua família. Que seus pais o absorvam, que seus filhos o ouçam com o coração aberto, que seus irmãos o vivam em união. Assim, quando o tempo chegar para cada um,
não haverá trevas da ignorância, mas a luz da preparação. Inscreva-se no canal para mais pérolas dos santos sobre a vida do Espírito, os mistérios sacramentais e o caminho para o além. Exploramos as sendas da boa morte, as vozes dos doutores da Igreja, a arte de habitar a graça todos os dias. E se há alguém próximo, enfermo, idoso, talvez à beira do seu instante final, não adie. Ofereça-lhe este vídeo agora, pois o dom mais precioso não é o conforto das coisas fúteis, mas a armadura da fé para a eternidade. Que Santa Teresa de Ávila rogue por você, pelos seus e por todos nós, para que na nossa hora possamos abraçar essas 10 graças em sua inteireza e partir em paz, em graça e em total submissão à vontade amorosa de Deus.